Oi pessoal, eu sou a Biora, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar todas as versões que existem da novela Rebelde. Pra quem não sabe, a versão mexicana, que é a mais famosa, ela não foi a primeira a ser criada e sim outra, ela foi a segunda a ser criada. Mas eu vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo. E no caso, neste vídeo, que vai ser dividido em duas partes, nesse vídeo eu vou falar só das 4 primeiras versões e no domingo que vem, dia 5, vai sair a parte 2, que vai ser o último vídeo dessa semana especial do RBD, onde eu vou falar das outras 3 partes. Pra quem não sabe, Rebelde tem 7 versões, isso sem contar as versões canceladas que eu descobri que existe fazendo o roteiro desse vídeo. Que eu também vou falar isso na parte 2, que vai sair domingo que vem. Mas antes de começar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos pra mim fazer aqui nos comentários. E me sigam nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo. E também deixa aqui nos comentários quais dessas versões que eu vou falar nesse vídeo vocês já assistiram. E no caso, gente, eu vou falar, no caso, sobre a banda, né? Eu vou falar sobre a novela, quem criou a novela, até quando durou a novela também. Vou falar sobre a banda também, e vou falar algumas coisas sobre a banda, e vou falar o que aconteceu com os integrantes após o fim da banda, e curiosidades sobre a banda, acho que sobre a novela eu não peguei nenhuma, mas eu vou falar sobre curiosidades sobre a banda. Sobre as bandas, né, no caso, porque aqui nesse vídeo eu vou falar as 4 primeiras versões. No caso do RBD, eu dei uma reduzida no resumo, pra falar aqui sobre a banda e o que aconteceu com os integrantes, porque eu já fiz vídeos aqui no canal falando sobre o RBD e sobre cada um dos integrantes, né? Que são os quadros Conhecendo aqui no canal, que é onde eu falo tudo sobre a vida de um famoso, ou no caso do RBD, sobre a banda. Então tem um vídeo pra cada um dos 6 integrantes e um só sobre a banda, que inclusive ele foi lançado no Dia Mundial do RBD, inclusive. Vi da banda, só não lembro que ano que foi, se foi ano passado ou ano retrasado, acho que foi ano retrasado. Então, eu vou falar de forma mais reduzida do RBD por causa disso, porque já tem vídeos aqui no canal sobre isso. Então, vamos começar. Antes de eu começar falando sobre a primeira versão, eu vou falar um pouco da história da novela Rebelde, porque todas as versões de Rebelde se baseiam nessa história. Então, eu vou falar logo a história no geral, e depois eu começo a falar sobre a banda. A história de Rebelde, né, no caso, ela se passa num internato, onde os alunos são membros das famílias mais ricas dos países, né, no caso eu vou falar do RBD. No caso da mexicana, no país que é o México, né? Então é de cada país. Né? São as famílias mais ricas de cada país, de cada versão. E no caso, além de ter os alunos que são da família rica, também tem os alunos que entram por bolsa de estudo, que são daqueles alunos que não são ricos e que eles entram por bolsa de estudo. E no caso, a novela segue a vida desses alunos, dos pais e dos professores deles, com foco nos protagonistas, que no caso de cada versão tem uma quantidade, que são os integrantes da banda, né? Que são os protagonistas. Porque cada versão tem uma quantidade de integrantes da banda. Nem todas têm a mesma quantidade. Que no caso, esses protagonistas, apesar de serem muito diferentes, eles têm um amor comum, que é a música. Que é a partir disso que eles criam a banda deles, cada um na sua versão. E a novela também mostra os problemas que esses jovens passam, né? No caso, problema da adolescência, problema com os pais, problema na escola, essas coisas. Entre outras coisas. É isso que mostra a novela Rebelde. Agora vamos começar com a primeira versão da novela Rebelde, que é a versão argentina. Pra quem não sabe, a versão argentina foi a primeira a ser criada e não a mexicana. Apesar da mexicana ser a mais famosa. Que no caso é a novela Rebelde Way, que foi criada pela Cris Morena e que durou do ano de 2002 a 2003, tendo 318 capítulos. E dentro dessa novela surgiu a banda Eder Ray, que é formada por 4 integrantes. Diferente da versão mexicana, que foi formada por 6, a versão original é formada por 4 integrantes. Que são eles, Maritza Pia, Espírito, que é interpretada pela Camila Bordonaba, não sei se assim se fala o nome dessa atriz. Mia Colucci, interpretada pela não consigo falar o nome dela. Luisana Lopilato. Pablo Bustamante, que é interpretada por Benjamin Rojas. E Manuel Aguirre, que é interpretada por Felipe Colombo. E assim como no caso do RBD, a banda também saiu para fora da novela e durou até o ano de 2007, tendo lançado 3 álbuns, que são eles Senarles, Tempo e Memória, e feito 4 turnês juntos. E ali no ano de 2007, na verdade acho que foi antes, eu ia falar 2007, mas acho que foi em 2005, 2004, 2005, foi lançado um filme eu ia falar do R, mas é um filme que se chama 4 Caminhos, onde mostraram os integrantes fazendo shows pelo México, pela Argentina
E que no filme até fala que eles estavam querendo ficar mais famosos e queriam vir para um festival aqui no Brasil para se apresentar, que é no festival, fala o nome do festival lá, mas seria o nosso Rock in Rio, no caso. Fala outro nome lá, no caso. E, no caso, esse filme também tem uma questão, né? Porque uma das integrantes desse grupo saiu ali em 2005, que é a Luisana Lopilato. Pelo que eu vi na internet, ela ficou até 2005 porque durante a primeira turnê, ou alguma turnê do grupo, ela não conseguiu participar porque ela estava gravando uma outra novela. E ela não conseguiu participar e ela avisou pra alguém, eu não lembro se foi o empresário da banda, alguma coisa do tipo. E essa pessoa que ela avisou, não avisou os integrantes e depois disso ela foi tirada do grupo. Nem foi ela que decidiu sair, tiraram ela do grupo. Inclusive nesse filme eu vou até dar um spoiler do que acontece, porque eu já assisti o filme, inclusive hoje em dia eu entendo por que isso acontece no filme. Porque os atores, eles não interpretam eles mesmos, eles interpretam os personagens dele. No caso, a Camila Bordonava interpreta a Maritza, o Benjamin Rojas interpreta o Pablo, a Luisana interpreta a Minha e o Felipe interpreta o Manuel. Então eles interpretam os personagens deles na novela. E durante o filme, acaba que a Minha acaba falecendo. Então agora eu entendo por quê. Porque essa atriz que fez a Minha saiu do grupo. Agora eu entendi por que eles fizeram isso no filme. Porque quando eu assisti o filme eu fiquei tipo, mentira, que eles matou uma das personagens principais. Agora eu entendi o porquê. Quando fazendo o roteiro desse vídeo, eu entendi o porquê. Agora vamos falar do que aconteceu com os integrantes após o fim do grupo. Vou começar com o Felipe Colombo. Após o fim do grupo, ele continuou atuando e cantando. E no caso, ele inclusive fez trabalhos com da Cris Morena. Ele fez participação especial em trabalhos da Cris Morena, incluindo entre eles Floricienta. E na música, entre os anos de 2010 e 2013, ele fez parte de duas bandas, que são Las Miss Tijuanas, que junto com a Camila Bordonaba, que fez junto com ele. E a outra banda é a Rocco, não sei se é assim que pronuncia, ou Rocco, não sei como é. Que junto com ele fazia parte dessa banda o Benjamin Rojas. E atualmente o Felipe ele é casado com Cecília Coronado, com quem ele se casou em 2007. E os dois juntos têm uma filha que é a Aurora Colombo. Inclusive, eu vi na internet que atualmente ele tem muito contato ainda com a Camila e com o Benjamin. Inclusive que os dois são padrinhos da filha do Felipe, que é a Aurora. Agora vamos falar da Camila Bordonaba. Após o fim do grupo, ela continuou atuando no teatro, no cinema e na televisão. Ela também participou de Floricienta e de outros... Eu não lembro agora de outros projetos da Cris Morena. Mas esse foi um projeto da Cris Morena que ela também participou. E também continuou e começou a fazer trabalhos como diretora. Na música, ela participou, após o fim do grupo, ela participou do grupo Las Miss Tijuanas, como eu já falei. E desde 2012, a Camila deixou de ser uma figura pública e passou a viver uma vida tranquila no sul da Argentina, mas ela continua ativa nas artes, trabalhando como diretora. No caso, eu não achei nada sobre a vida pessoal dela, porque, como eu falei, desde 2012, ela deixou de publicar sobre a vida pessoal dela. Então eu não achei nada sobre a vida pessoal dela. Inclusive, isso é uma coisa que eu até vou falar. Tem versões da novela Rebelde que eu não consegui achar curiosidades ou que eu não consegui achar o que aconteceu com algum integrante da banda. Acho que não nesse vídeo, mas na versão do Chile tem um integrante que eu não consegui pegar, eu não consegui achar informações do que aconteceu com ele após o fim do grupo. Mas acho que só essa versão. E tem umas versões que eu não consegui achar curiosidades. Agora, vamos falar do Benjamin Rojas. Após o fim do grupo, ele continuou atuando, né? Ele continuou a carreira dele de autor, fazendo filmes, teatro e televisão. E ele também participou de Floricienta. E na música, ele lançou alguns álbuns e fez parte da banda Rocco, como eu já tinha falado. E atualmente ele está casado com a Martina Sanches Costa, com quem ele se casou em 2011, e com quem tem uma filha chamada Rita. No caso da Luisana Lopilato, esta me surpreendeu. Essa me surpreendeu com quem ela é casada. Após ela sair do grupo, ela começou uma carreira de modelo, mas também continuou atuando na televisão. Na televisão, no cinema e no teatro. E, diferente dos outros integrantes, ela desistiu da música. Ela não continuou na música e só na atuação, nessa carreira de cantora, após ela sair do grupo. E atualmente ela está casada com o cantor Michael Bublé. Quando eu vi isso, eu fiquei tipo, mentira que ela é casada com o Michael Bublé. Eu não sabia que ela era casada com ele. Com quem ela se casou em 2011 e com quem tem 4 filhos, que é o Noah, o Elias, a Vida e a Cielo. Eu acho que é assim que se fala o nome desses filhos dela. E atualmente ela mora em Burnaby, não sei se assim se fala, Burnaby, British Columbia, no Canadá. E em 2023 ela finalmente conseguiu a sua cidadania canadense.
Inclusive, eu me surpreendi muito quando eu vi que ela era casada com o Michael Bublé. Eu não sabia que a esposa dele era uma atriz de Rebelde. Agora falando sobre curiosidades sobre o grupo e também sobre acho que sobre a novela não vai ter nada, mas sobre o grupo mesmo. Antes de fazer Rebelde, os 4 integrantes da banda fizeram a versão argentina de Chiquititas, que, se eu não me engano, também quem produziu essa novela também foi a Cris Morena, se eu não me engano. E eles fizeram a versão argentina de Chiquititas. Inclusive, eu descobri isso vendo um vídeo no YouTube. E, no caso, em 2021, eles lançaram um novo álbum chamado Vuelvo, mas sem a Luisana, porque, como eu falei, a Luisana saiu do grupo em 2005. E, atualmente, o grupo está fazendo uma turnê chamada Juntos Outra Vez, né? Os 3 integrantes, já que a Luisana saiu. Inclusive, essa eu descobri, eu não sabia que o grupo tá fazendo uma turnê. Eu descobri isso vendo um vídeo no YouTube, porque não sei o que eu tava vendo no YouTube, que apareceu um vídeo de uma cantora que eu gosto muito, participando dessa turnê, que é a Lali. A Lali é uma cantora argentina, e ela fez uma participação especial nessa turnê, cantando uma música junto com os integrantes. Foi assim que eu descobri que eles estão em turnê atualmente. Eu não sabia disso até ver esse vídeo. Foi assim que eu descobri. Agora vamos falar da segunda versão, que foi a mais famosa. É a mais famosa. Principalmente porque se fala novela Rebelde, acho que todo mundo lembra dessa, que no caso é a versão mexicana. Que no caso é a novela Rebelde, criada por Pedro Damián, que durou de 2004 a 2006, tendo 440 capítulos. Inclusive, essa é uma coisa que me surpreendeu, porque a versão mexicana é uma cópia da brasileira, da Argentina. Tanto que, se você comparar, tem muita cena da mexicana que é muito parecida com a da Argentina. Falo isso porque eu já vi vídeos comparando as cenas das duas novelas, e é bem parecida. Lógico que a versão mexicana mudou uma coisa ou outra, mas as cenas são bem parecidas em algumas delas. Só que a versão mexicana tem muito mais capítulos que a versão argentina, que a versão argentina tem 318, a versão mexicana tem 440. E dentro dessa novela surgiu a banda RBD, que é formada pelos integrantes Mia Colucci, que é interpretada pela Anaí, Miguel Arango, que é interpretado pela Afonso Herrera, Roberta Pardo, interpretada pela Dulce Maria. Acho que essa parte eu não vou nem ler, porque isso aí eu já decorei. O Diego Bustamante, que é interpretado pelo Christopher Uckman, a Maite Peroni, que é interpretada pela a Lupita Fernandes, que é interpretada pela Maite Peroni, e o Giovanni Mendes, que é interpretado pelo Christian Chaves. E, no caso, a banda, assim como a versão argentina, saiu da novela e durou até 2008, lançando 6 álbuns, que são eles: Rebelde, 6 álbuns assim. São 6 álbuns em espanhol. No caso, um deles não é em espanhol, mas são 6 álbuns, sem contar as versões em português, né, dos álbuns, que eu vou falar sobre isso. E versões de shows, né, porque tem uns shows do RBD que ganharam álbum também. Mas contando só os álbuns, são 6. Que no caso é o álbum Rebelde, que ganhou sua versão em português. O álbum Nosso Amor, que também ganhou sua versão em português, que é o Nosso Amor. Celestial, que também ganhou uma versão em português. Rebels, Empezar desde Cerro e Para Verdade de Mim. E feito 4 turnês. E também, em 2007, foi lançado, diferente do RBD, do Ray, que fizeram um filme, que é o Quatro Caminhos, onde os atores interpretavam os personagens da novela. No caso do RBD, em 2007 foi feita a série RBD da Família, que mostrava de forma fictícia a vida do RBD. Só que, diferente do Ray, que eles interpretavam os próprios personagens da novela, aqui os atores interpretam eles mesmos, né? Os integrantes da banda interpretam eles mesmos na série. Agora, falando sobre o que aconteceu com os integrantes da banda, como eu falei, essa parte vai ser mais resumida, porque eu já fiz vídeos aqui no canal. No caso, Anaí, após o fim da banda, ela continuou na sua carreira de música, lançando 2 álbuns, que são o álbum Me Delírio e Inesperado. E ela fez uma novela, mas depois ela não fez mais nada na atuação, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo. Ela até fez uma entrevista recentemente falando que ela não pretende voltar pra atuar em nenhuma novela, que no caso, em 2011, ela fez a novela Dos Rogares. Se eu não me engano, foi em 2011 que ela fez essa novela. E atualmente ela está casada com Manuel Velasco, com quem se casou em 2015, inclusive eu lembro até hoje do dia do casamento dela, que eu descobri isso através do Facebook, porque foi assim que eu descobri, porque na época eu não tinha Instagram ainda. E ela tem 2 filhos, que são o Manuel e o Emiliano. O Afonso Herrera, após o fim do grupo, ele resolveu não continuar a carreira de cantor, né? E continuou só na carreira de ator, fazendo filmes, séries, novelas e peças de teatro. Inclusive, esses dias pra trás, não sei o que ele anunciou, não sei se é um filme ou se é uma série que ele vai fazer pra Netflix, que ele foi na Premiere, se eu não me engano. Agora eu não lembro o nome, mas eu lembro que ele foi numa Premiere de alguma coisa, de algum trabalho que ele fez pra Netflix, esses dias pra trás. E no caso, atualmente, até onde eu procurei na internet, porque assim, quando eu fiz o Conhecendo do Afonso Herrera, ele estava namorando. Mas atualmente parece que ele está solteiro e ele tem 2 filhos, que são o Daniel e o Nicolas, com a sua ex-esposa Diana Velasquez, com quem ele se divorciou em 2021. Eu até falei isso no Conhecendo do Afonso Herrera.
né? Quando ele se divorciou da Diana. Acho que é Diana, né? O nome da ex-esposa do Afonso Herrera. Vamos falar da Dulce Maria. Após o fim do grupo, ela continuou na carreira de cantora e de atriz. E no caso, ela lançou 4 álbuns, que são Estrangeira, Sem Fronteiras, DM e Origem. E neste ano de 2025, ela lançou músicas novas, que são as músicas Sem Direito ao Amor, que é a versão em português da música Sem Direitos... Sem Direito ao Amor, não. Amigos com Direitos, que é uma música que ela gravou com a Marília Mendonça. Né? No caso, ela tem a versão sem a Marília Mendonça, mas ela gravou depois... Ela lançou, depois que a Marília Mendonça faleceu, ela lançou a versão em espanhol dessa música. E recentemente ela lançou... Recentemente não, esse ano, né? Ela lançou a versão em português com a Marília Mendonça, né? Que elas tinham gravado antes da Marília Mendonça falecer. E no caso ela também lançou outra música, que é a música Rala de Ouro. Tinha esquecido o nome da música. E ela também, como eu falei, já continuou na carreira de atriz, fazendo novelas e filmes. E atualmente ela está casada com Paco Álvares, com quem se casou em 2019, que é um produtor. Inclusive, eles se conheceram quando ele produziu o clipe de Não Sei de Orar, que é um clipe dela. E eles dois têm uma filha junto, chamada Maria Paula. Inclusive eu tenho uma coisa que eu vi na internet, que a Dulce Maria deu uma entrevista esse ano, falando, e perguntaram pra ela, acho que sobre se ela teria outro filho, alguma coisa do tipo. E ela fala que no momento ela não quer, porque a Maria Paula é muito agitada. Inclusive eu vi até um comentário que eu vi no Instagram, que um comentário de um fã falando que a Dulce Maria literalmente teve uma filha igual a Roberta. Porque do jeito que ela falava da Maria Paula nessa entrevista, parece muito que a Maria Paula é igual a Roberta, que é a personagem da Dulce Maria em Rebelde. Agora vamos falar do Christopher Rufo. Após o fim do grupo, ele continuou na música, lançando um álbum, que é o álbum Somos. E assim como a Dulce Maria, ele também lançou músicas esse ano, que agora eu não lembro quais são as músicas. A última que ele lançou foi a música Que é Vida, que inclusive, acho que 1 ou 2 semanas atrás, ele lançou o clipe dessa música. Que é uma música bem legal, inclusive eu gostei bastante dessa música. E ele continuou na atuação, fazendo filmes, séries e novelas. E atualmente ele está namorando com Samantha Aquino. Inclusive, ele já tá namorando com ela tem um tempo, porque quando teve a sua Perdedor, ele já tava namorando com essa Samantha Aquino. Agora vamos falar da Maite Perrone, que inclusive eu acho que vou ter que acrescentar coisas sobre a Maite Perrone, porque desde que eu fiz esse roteiro, a Maite Perrone me anunciou uma coisa essa semana. Que, após o fim do grupo, ela continuou na atuação, fazendo várias novelas, inclusive, né, como eu falei, ela fez várias novelas mexicanas, ela atualmente é considerada uma rainha das novelas mexicanas, das telenovelas, né, no caso é a rainha das telenovelas, junto com a Thalia. Antes, né, no caso, esse título era da Thalia, agora é da Maite Perrone. Acho que junto com a Thalia, né? E ela também fez séries, filmes, e atualmente ela, pelo que eu tinha visto, no começo do ano, ela anunciou que ia fazer uma peça de teatro. E, se eu não me engano, recentemente, ela anunciou que vai fazer 2 filmes, sendo um deles um filme musical. Que um deles é pros Estados Unidos. Eu não lembro se é um filme musical que é pros Estados Unidos. Eu acho que é um filme musical que é pros Estados Unidos, e ela vai fazer um outro filme. Ela falou sobre esses 2 filmes que ela vai fazer pro ano que vem, na verdade. E na música, ela lançou um álbum, que é um álbum Eclipse de Luna. Mas, em 2019, ela anunciou sua aposentadoria da música. Mas, recentemente, ela anunciou que ela vai vir pro Brasil no mês de novembro, porque ela vai participar de um show no Rio de Janeiro, se eu não me engano, da cantora Vanessa Camargo. Ela vai participar de um show. E, pelo que eu vi, parece que além dela participar, elas ainda vão lançar uma música juntas, a Vanessa Camargo e a Maite Perrone. E atualmente a Maite é casada com André Tovar, com quem se casou em 2022, e os dois juntos têm uma filha chamada Lia, que eu acho que ela nasceu bem na época da sua Tour, se não me engano. Agora falando do último integrante da RBD, o Christian Chaves, após o fim do grupo, ele continuou na música e ele lançou um álbum chamado Almas Transparentes, e assim como a Dulce e o Christopher, ele também lançou músicas novas esse ano. Inclusive ele lançou um EP chamado Si, esse ano de 2020. Inclusive, ele também anunciou uma turnê pro ano que vem, que inclusive vai vir pro Brasil. Agora eu esqueci o nome da turnê, mas ele vai vir pro Brasil ano que vem nessa turnê. E ele também continua atuando em filmes e séries e novelas e peças de teatro. E atualmente, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, e até onde eu achei na internet, ele está solteiro. Agora vamos falar curiosidades do RBD. O RBD se tornou um fenômeno e conseguiu múltiplos discos de platina, ouro e diamante, realizando turnê pela América e Europa, e visitou mais de 23 países e cantou em mais de 116 cidades. Eles venderam mais de 4 milhões de ingressos em seus shows. Em 2019, o Afonso Herrera acabou revelando pra gente que o fim do grupo aconteceu meio que por culpa dele, porque os integrantes da RBD tinham um acordo. Que quando tivesse que assinar para renovar o contrato deles, se um não quisesse, os outros não iriam fazer.
Eles tinham um acordo ali na época. E em 2008, que foi quando a RBD anunciou o seu fim, eles tinham que decidir se iriam renovar o contrato ou não. E o Afonso Herrera decidiu não renovar porque ele não queria continuar na carreira dele na música. Ele queria focar na sua carreira de ator. Então, meio que deu a entender ali que o Afonso Herrera foi meio que culpado pelo fim do grupo. Pelo menos foi isso que ele deu a entender naquela época. Em 2020, os quatro dos integrantes da RBD, né, que são a Anaí, a Maite, o Christian e o Christopher, fizeram uma live, né, que é a Ser ou Parecer, eu acho que era esse o nome da live. E em 2023, junto com a Dulce Maria, esses integrantes fizeram a Cerebral Tour, que era uma turnê, né, no caso. E após a turnê, rolou umas polêmicas ali, porque eu acho que era empresário ou que tava produzindo a turnê, não lembro agora, que é o Guilherme Rosa, parece que roubou os integrantes do RBD, né, o dinheiro que eles ganharam com os shows. E em alguns países, acho que não foi em todos, foi em alguns países, foi alguma coisa assim, eu não lembro agora. E, inclusive, tanto que teve até negócio de auditoria por causa disso. E parece que atualmente os integrantes do RBD estão meio que brigados, vamos dizer assim. Eu não ia falar brigados, eu ia falar afastados, porque meio do começo do ano parece que tá a Anaí, a Dulce de um lado e a Maite e o Christian a Maite, o Christian e o Christopher do outro. Atualmente parece que as coisas estão começando a se resolver entre eles, mas não tem todas as ordens. Então, mas parece que eles estão meio que brigados atualmente. Pra minha tristeza, inclusive, eles até. Não sei quem foi que revelou. Algum dos integrantes revelou que teria uma continuação da Cerebral Tour, que a Cerebral Tour terminou dia 21 de dezembro de 2023 lá no México. Mas que teria uma continuação, acho que no ano passado, que passaria por outros lugares que eles não conseguiram ir. Foi alguma coisa assim que eu lembro que eu vi na internet. Eu não lembro qual dos integrantes que falou isso, mas eu lembro que eu vi isso na internet. Eu acho que foi o Christopher. E parece que atualmente eles estão brigando, mas parece que eles estão começando a se resolver. Pelo menos eu acho que entre as meninas parece que está começando a se resolver. Inclusive, eu vi até um negócio que eu me matei de rir, que eu vi isso no Instagram. Porque tem uma cena de RBD da Família que o personagem de Afonso Herrera, né, o Poncho, ele tá brigando com os outros 5 integrantes. Aí eu vi um comentário, não é nem um comentário, eu acho que é na publicação, colocaram essa cena e colocaram em cima um jantar na casa da Afonso Herrera esse ano de 2025. Aí que é a cena dele brigando com os outros integrantes. Pra fazer os outros 5 integrantes voltarem a se falar, não é voltar a se falar, deixarem de ficar brigados. Eu vi essa cena e eu me matei de rir com isso. Porque teve, né, antes deles anunciarem a Cerebral Tour, na verdade, bem antes, teve um reencontro dos 6 integrantes na casa do Afonso Herrera. Aí eles colocaram essa cena e falaram que é assim que os integrantes vão voltar a ser amigos. Agora vamos falar da terceira versão da novela Rebelde desse vídeo. Terceira e última versão desse vídeo, né, porque eu ainda vou falar só mais uma e depois as outras 3 eu vou falar no próximo vídeo, no link que vem. E no caso, a terceira versão a ser criada foi a da Índia, que no caso é a novela Remix, que foi criada por, vamos ver se eu consigo falar o nome, que é Ritu Bhatia e Sandhya Ramachandran. Gente, eu não consigo pronunciar porque eu não sei falar indiano. E no caso, essa novela durou de 2004 a 2006, tendo 348 capítulos. E dentro da novela surgiu a banda Remix Gang, que era formada por, vamos ver se eu consigo falar o nome dos integrantes, Anvesha Banerjee, não sei se assim se pronuncia, que é interpretada por Priya Al, não sei se assim se pronuncia, Tia Aruha, não sei como se pronuncia esse nome, que é interpretada por Shira Gulat, não sei se assim se pronuncia, Humber Sisodia. Gente, eu vou falando, mas eu vou deixar escrito também, porque eu não sei pronunciar esses nomes. É interpretado por Karan Rai e o Vaj Dev, que é interpretado por Raj Singh. Acho que é assim que se pronuncia. Não, Raj Singh Aroha. E a banda durou até o ano de 2007, lançando 2 álbuns, que é o Remix, pelo menos 2 álbuns assim, que eu vi na internet, que é o Remix Gang e o The Konutian. Não sei se é assim. Isso pelo que eu vi na internet. Agora eu vou falar dos integrantes. A Priya Al, após o fim do grupo, continuou na carreira de atriz, fazendo novelas e séries. E ela também foi produtora de um curta-metragem. Inclusive, ela tem uma websérie chamada Misadventure of a Television Actor em seu canal do YouTube. E eu não achei nada sobre a vida pessoal dela. A Shira Gulat, após o fim do grupo, ela continuou sua carreira de atriz, fazendo filmes, novelas e musicais. Eu só achei isso sobre a vida dela, eu não achei nada sobre a vida pessoal dela. Eu tentei achar, acho que
Nem, na verdade, de nenhum integrante da versão da Índia eu consegui achar coisa sobre a vida pessoal deles. O Karan Rai, após o fim do grupo, continuou com a sua carreira de ator, fazendo filmes, séries e novelas. Inclusive, eu não tenho certeza se vai estar na Netflix daqui do Brasil ou não, mas ele faz um filme que vai ser lançado esse ano na Netflix chamado Some Like You. Eu vou tentar procurar esse filme na Netflix depois, mas eu não tenho certeza se ele vai estar na Netflix aqui do Brasil ou não. Já o Raj Singh Aroha, após o fim do grupo, ele continuou com sua carreira de ator fazendo filmes, séries e novelas. E foi só isso que eu consegui achar dos 4 integrantes da versão da Índia. Que assim como a versão argentina, a banda também é formada por 4 integrantes. Acho que a maioria das versões da novela Rebelde são formadas por 4 integrantes. Acho que só a versão mexicana e mais 2 ou 3 versões que eu vou falar no próximo vídeo, que são formadas por mais de 4 integrantes. Agora, falando curiosidade sobre esse grupo, o grupo foi um grande sucesso na Índia e seu primeiro álbum, o Remix Gang, vendeu 40 mil cópias na Índia, 3 mil na Rússia e 900 cópias na China. Foi só isso que eu consegui achar de curiosidade sobre esse grupo. Isso porque eu tive que procurar no YouTube, na internet, no Google, eu tive que procurar em vários lugares e não consegui achar quase nada sobre o grupo. Agora vamos falar da última versão desse vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo, que é a versão de Portugal. Que no caso é a novela Rebelde Way, que foi criada por João Matos, que durou de 2008 a 2009, tendo 221 capítulos, sendo até esse momento desse vídeo a menor versão, né, de quantidade de capítulos até agora. E dentro da novela surgiu a banda RBL, que era formada por Pedro Silva, interpretado por Thiago Barroso, Manuel Guerreiro, interpretado por Nelson Antunes, Mia Rossi, interpretada por Joana Anis, eu não sei se vamos pronunciar o nome dessa atriz, e Elizabeth, ou Lisa, como é mais chamada no decorrer da novela, Scott, que é interpretada por Joana Alvarenga. E a banda durou até a novela acabar em 2009. No caso, a banda só durou até a novela, no tempo da novela. Ela não foi pra fora da novela igual o caso do RBD e do Air Ray. E lançou um álbum chamado RBR. E agora, falando do que aconteceu com os integrantes, o Thiago Barroso, após o fim do grupo, ele continuou com a sua carreira de ator, fazendo filmes, peças de teatros e séries. E ele também continua na música e atualmente ele é vocalista de uma banda chamada Deixa Rolar. Pelo que eu entendi. Pelo que eu procurei na internet também. O Nelson Antunes, após o fim do grupo, ele deixou sua carreira de ator e cantor, mas ele lançou um EP chamado Origins, né? Um pouco tempo depois que o grupo acabou, ele lançou um EP, mas depois ele desistiu da carreira de cantor. E ele vive em, vamos ver, Gibraltar, como marinheiro e agora trabalha como um Skyper numa empresa de marítimo turístico. Pelo que ele desistiu tanto da carreira de cantor quanto de ator dele. Ele, não é que ele desistiu, ele deixou a carreira de cantor e de ator dele. E no caso da Joana Anis, após o fim do grupo, ela continuou com a sua carreira de atriz fazendo séries e novelas. No caso desses integrantes, eu não achei nada sobre a vida pessoal também. Já no caso da Joana Alvarenga, após o fim do grupo, ela continuou com a sua carreira de atriz fazendo séries e novelas. Foi tudo isso que eu consegui achar só dos 4 integrantes, que assim como a versão original, eles também são 4, a banda também é formada por 4 integrantes. Agora, as curiosidades desse grupo, diferente de outras versões da novela Rebelde, que cada versão tem músicas originais, né, fizeram músicas originais, a versão de Portugal, da RBL, não tem músicas originais. Na verdade, as músicas são covers na versão português de Portugal, né, no caso, de músicas de Air Ray e do RBD, né? Então, se você pegar o primeiro álbum do primeiro e único, né, álbum da versão de Portugal, que é o Rebelde Way, você vai ver que as músicas, se você conhece as músicas do RBD e do Air Ray, você repara que as músicas são as músicas desses grupos, só que na versão de Portugal. Inclusive, tem umas músicas que eu gostei bastante, não só porque eu já gostava da original, mas que eu gostei bastante, porque eu cheguei a ouvir uma música ou outra da versão de Portugal. Inclusive, se eu não me engano, a abertura da novela Rebelde de Portugal é a mesma da versão argentina, só que na língua de português de Portugal. E eu acho que é só isso. Essas são as 4 primeiras versões, né, da novela Rebelde. E no caso, no próximo vídeo, que vai ser no próximo, que eu vou falar sobre as versões da novela Rebelde, que é no domingo que vem, eu vou falar das outras 3, que são a do Chile, Brasil e a da Netflix. Inclusive, eu também vou falar versões que foram canceladas que iria acontecer da novela Rebelde, que eu descobri fazendo esse vídeo. Mas antes de começar, eu falar. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar o canal pra todo mundo, ativar o sininho de notificação e deixar ideia de vídeos pra mim fazer aqui no canal. E me siga nas minhas redes sociais, que o link delas vai ter aqui na descrição desse vídeo.